Eu pedi a palavra, senhor presidente. Após, então, vereadora, desculpa. Vou iniciar minha fala e acho importante a gente pensar em alguns aspectos, e o primeiro deles é a questão histórica. Nós vivemos num país e num sistema em que, historicamente, grupos importantes da sociedade brasileira foram excluídos. A violência contra a mulher, aliás, um dado importante que eu acho para a gente pensar. O estupro, a violência sexual era a regra no Brasil, com as mulheres escravizadas e as mulheres indígenas, até não muito pouco tempo atrás. Isso era legal e institucional. A miscigenação ela não aconteceu porque as mulheres indígenas e escravizadas queriam, mas porque o sistema determinava dessa forma. A violência física contra as mulheres, e hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que se insere num contexto de ações afirmativas e da luta das feministas e das mulheres no Brasil. Também ocorreu para dar conta de um sistema que oprime, que exclui. E esse é o primeiro elemento. A exclusão das mulheres, a exclusão dos negros no Brasil, ela foi orquestrada e organizada pelo Estado. Nós estamos discutindo cotas, e eu acho complicado nós discutir cotas negando o preconceito e a discriminação. Porque aí não tem como, de fato, aí não tem como. Se a gente nega que nós vivemos numa sociedade machista e racista, a gente contraria o que os dados apontam. E o que as políticas que foram construídas sucessivamente ao longo de inúmeros governos trouxeram para o nosso país. Aliás, nessa casa tem gente que gosta de se referenciar muito por outros países. Se nós pegarmos os Estados Unidos só teve um presidente negro numa população negra que é minoritária por conta de ações afirmativas. A década de 60, 12, 13% da população estadunidense é negra. No Brasil, nós temos mais de 50% da população que é negra e que historicamente foi excluída. E que, se nós pegarmos os percentuais, há um número pequeníssimo de negros que chegam às universidades, que conseguem se formar e que chegam no legislativo, no judiciário e no executivo. E isso é fruto de quê? Da falta de competência? Talvez um racista possa pensar dessa forma. Isso é fruto de um preconceito, de uma exclusão estrutural. E isso acontece com as mulheres. Parabéns, vereadora Tati, pela sua fala. Queria parabenizar a bancada feminina dessa casa, vereadora Denise, vereadora Marisol, vereadora Estela, vereadora Gladys, vereadora Tati, que construíram essa moção e que, ao longo de mais de 100 anos, nós temos pouco mais de uma dezena de mulheres que chegaram aqui. A primeira delas, inclusive, foi a vereadora Esther Benvenuti, do PTB, partido esse do antigo presidente Getúlio Vargas, que foi, quem instituiu o voto feminino. Se não fosse por essas ações afirmativas, pelas cotas, nós não teríamos essa ínfima representatividade. E aqui não se trata de abrir mão. A discussão não é essa de quem abre mão, mas nós precisamos sim das cotas, nós precisamos sim de políticas efetivas que rompam com a estrutura que exclui as mulheres, que exclui os negros, que excluem a comunidade LGBTQI+, porque do contrário nós vamos ter que continuar aprovando cotas, e se as cotas têm problemas, se faltam mulheres para concorrer, é porque nos nossos partidos, grande parte das direções são masculinas e que se incomodam, e isso a gente precisa dizer, se incomodam com a presença das mulheres, dos negros e da comunidade LGBTQI+. É por isso e por tantas outras razões que eu acho que a primeira parte dessa discussão
é reconhecer o limite à discriminação e de que as cotas são necessárias, sim. Vereadora Gladys Friso.